Exercício número 15, da página 63 do livro, volume 3, do 10º ano. A figura representa parte do gráfico de uma função f de domínio menos infinito a 5. Sabe-se que f é constante no intervalo menos infinito a 2. Ora, esta informação é importante para nós percebermos que a função é constante até ao menos infinito. Isto é, este segmento de reta aqui prolonga-se e trata-se então de uma semi-reta horizontal. Bom, indica o contradomínio de f. Ora bom, contradomínio de f. Ora, para indicar o contradomínio de f temos que observar as imagens, a variação das imagens. Ora, olhando para o eixo do y e fazendo o teste da reta horizontal, verificamos que começamos a intersetar no menos 4, vamos intersetando o gráfico até ao 2. Então, o contradomínio da função, muito simplesmente, portanto, então, o d' de f é o intervalo de menos 4 até ao 2. Fechado. Os zeros de f. Ora, os zeros de f são as interseções com o eixo do x. Ora, vai intersetar neste ponto e vai intersetar neste ponto. Então, a abscissa deste ponto é 0, que é a origem, e a abscissa deste ponto é o 3. Portanto, então os zeros são o 0 e o 3. Um intervalo onde f seja decrescente. Ora, o intervalo onde f seja decrescente, por exemplo, neste intervalo aqui, entre 2 e 5. Portanto, ela é decrescente, verificamos que à medida que o x aumenta, o y está a diminuir, portanto podemos indicar este intervalo de 2 a 5. Ora, também podia ser o intervalo de 3 a 5, ou o intervalo de 2 a 3, temos aqui várias hipóteses. Portanto, então podemos indicar então, o intervalo de 2 a 5 fechado. O conjunto de solução da condição f de x menor ou igual a 0. Bom, f de x menor ou igual a 0. Ora, temos que procurar os valores de x tais que a função seja inferior a 0. Ora, verificamos que, ora, reparem que de menos infinito a 0, o que é que acontece? Todas as imagens são negativas, o que significa que a função é negativa. Portanto, então podemos dizer que o x vai pertencer a que intervalo? Ora, para ser menor ou igual a 0, vai pertencer ao intervalo de menos infinito até 0. E até 0 quê? Ora, como é menor ou igual, também inclui o 0, portanto fechado. Ora, se fosse só menor, seria aberto, mas como é também menor ou igual, é fechado. Depois, ela é positiva, atenção, ela é maior que 0, ou maior ou igual a 0, no intervalo de 0 a 3. Mas volta a ser negativa, isto é, menor que 0, de 3 a 5. De 3 a 5. Portanto, então podemos aqui juntar o outro intervalo em que ela também é menor ou igual a 0, que será o intervalo fechado no 3, uma vez que ela pode ser 0, não é? Até ao 5 fechado. Portanto, temos então aqui o conjunto de solução desta condição, portanto, desta inequação. Portanto, são todos os valores de x que pertencem a este intervalo. Agora, construa uma tabela de variação de f e indique caso existam os extremos da função. Ora, para construir uma tabela de variação, vamos fazê-lo aqui, ora 15.2, o que é que nós temos que observar? Temos que observar em primeiro lugar qual é o domínio da função e, para já, vamos então construir uma tabela em que vamos indicar aqui o valor de x, aqui é o valor dos objetos, não é? Nesta primeira linha. Indicamos aqui então o domínio da função. Ora, verificamos que o domínio vem de menos infinito, então colocamos aqui menos infinito, e vai variar até 5. Ora, até 5, vamos colocar aqui até 5. E não passa do 5. Ok. Agora vamos ver os pontos notáveis onde ela varia a sua monotonia. Ora, ela do menos infinito ao menos 2 é constante. Então temos que abrir aqui uma coluna no menos 2. Depois ela cresce, não é? Até ao 2, não é? Entre menos 2 e 2 ela é crescente. Temos que colocar ali, então, esta transição, não é? Vai haver aqui uma transição de crescente para decrescente, então colocamos aqui o 2.
E não temos que colocar mais nada, porque depois o ponto 5 é o valor máximo do domínio. Portanto, então, vamos aqui colocar f de x e acabar de construir o nosso quadro de variação. Ora, aqui no menos infinito, nós podemos então dizer que a imagem do menos 2 é menos 2, então podemos colocar aqui menos 2. Ora, menos 2. Agora, a imagem do 2 é 2, vou colocar até numa posição mais superior, e depois a imagem do 5 é menos 4. Até vou colocar aqui, só para verificarem aqui uma situação. Reparem agora que se nós fizermos o gráfico, temos que fazer aqui uma seta horizontal, depois vai ser crescente, e depois vai ser decrescente. Reparem que, se vocês olharem para esta tabela, conseguem ter a percepção do gráfico, não é? O gráfico é constante até ao menos 2, depois é crescente e depois é decrescente, certo? Bom, então, construir a tabela indica caso existam os extremos de f. Ora, extremos de f, vamos lá ver. Então, vamos aos máximos relativos, vamos ver quais são os máximos relativos. Ora, verificamos aqui o seguinte, que tem aqui um máximo relativo, neste caso, portanto, que é o 2, portanto, então, indicamos aqui o 2, máximo relativo. Depois, o que é que nós temos? Mínimos relativos. Portanto, máximos relativos não temos mais nenhum, não é? Agora, temos mínimos relativos. Ora, os mínimos relativos, vamos ver. Temos aqui o menos 2, não é? Temos aqui o menos 2. E temos também, reparem, o menos 4. O menos 4 também é um mínimo relativo. Bom, agora, nos extremos, o que é que temos que aqui também indicar? Ora, temos que ver se existem máximos absolutos e mínimos absolutos. Ora, então, agora, dentro dos máximos relativos, vamos ver se existe algum que seja o máximo absoluto. Neste caso, só poderá ser o 2. Vamos ver. Então, máximo absoluto. O máximo absoluto e mínimo absoluto, caso existam, é único, não é? Portanto, então, aqui temos o 2, que é o máximo absoluto, não é? Que é o 2. Portanto, é relativo, mas é absoluto. É o valor máximo do contradomínio da função. E mínimo absoluto. O mínimo absoluto é o menos 4. Reparem, é o menos 4. Temos aqui o mínimo relativo, que é o menos 2. No entanto, este aqui vai se denominar como absoluto, porque é o menor deles todos e faz parte da função, não é? Menos 4. Ora, menos 4. Pronto. Então, já temos aqui a resposta aos extremos da função. Bom, indico justificando o valor lógico da seguinte proposição. F é uma função limitada. Bom, ora 15.3. Ora, recordando a definição de função limitada, uma função é limitada se admitir majorantes e minorantes. Bom, então, verificamos o seguinte, que se observarmos, ora, vamos até calcular o contradomínio da função. Ora, o d' de f, aliás, que nós até já calculamos na linha A, é o seguinte, é menos 4 a 2. Ora, verificamos então que os valores da nossa função estão compreendidos entre menos 4 e 2, o que significa que a função tem majorantes e tem minorantes. Podemos aqui indicar que os majorantes são o intervalo de 2 a mais infinito. Recordem que os majorantes são todos números maiores ou iguais que o maior elemento do contradomínio. E os minorantes são todos os valores menores ou iguais que o menor valor do contradomínio. Neste caso, vai ser de menos infinito até menos 4. Bom, então como é que justificamos então que a nossa função é limitada? Então, f é limitada
pois admite majorantes e minorantes. E, portanto, podemos escrever o seguinte: para todo o x pertencente ao domínio da função, ora, o domínio da função é de, reparem que é de menos infinito até 5, a função f de x está compreendida entre que valor? Reparem, está compreendida entre o menos 4 e o 2. Sendo assim, esta proposição é verdadeira e, como tal, a função é limitada. Certo? Bom, agora vamos... portanto, o valor lógico da nossa proposição é verdadeiro. Valor lógico, verdade. Pronto. Ok. Agora vamos para a questão 15.4. Ora, temos que determinar, então, a linha A e a linha B. Bom, ora, para fazer esta, indique o contradomínio e os extremos das funções definidas desta forma. Portanto, aqui há uma transformação, não é? Do gráfico da função. Vamos ver o que é que acontece, então, tentar aqui encontrar um lugar para fazer a linha A. Pronto. Então, nós queremos o contradomínio da função g, né? E queremos os extremos. Pronto. Então, vamos lá ver se temos aqui espaço para resolver. Ok. Então, g de x igual a x menos 1. Ora, o que é que acontece ao gráfico da função, não é? Qual é esta transformação? Ora, verificamos que a função g resulta da função f por uma translação horizontal de uma unidade para que lado? Ora, como a transformação é dentro, é ao contrário. Ela é mentirosa. Então, anda para a direita uma unidade. Então, se nós deslocarmos para a direita uma unidade, aqui o nosso gráfico, ora, vamos fazer aqui o gráfico. Ora, passa aqui para o 6, não é? Este 3 passa aqui para 4. Está bem? Passa para 4. Este 2 aqui passa para 3. Reparem. Este 0 passa para 1, não é? Passa para aqui. Este menos 2 aqui vai avançar e vem para esta posição. Pronto. E sendo assim, o nosso gráfico vai ser o seguinte. Ora, vamos fazer aqui o gráfico. Ora, aqui do 5 passou para o 6 e a respectiva imagem passa para esta posição. Não é? Passa para esta posição. Portanto, vamos ter aqui o nosso gráfico. Este vai ser o gráfico da nossa função, então, g. Ora, bom, então o contradomínio, reparem que a transformação horizontal não alterou o contradomínio. O contradomínio continua a ser o mesmo. Então, continua a ser o intervalo de menos 4 a 2. Portanto, as transformações horizontais, reparem que as translações, não é? Não alteram o contradomínio da função. Alteram, sim, eventualmente, o domínio da função. Aqui, claro que o domínio que era de menos infinito a 5 passou a ser de menos infinito a 6. Atenção. Bom, agora, os extremos. Reparem, houve alteração dos extremos? Também não. Aqui, o 2, reparem que o 2 que era o máximo, neste caso até o máximo absoluto, mantém-se. O menos 2 que era o mínimo, e neste caso era apenas mínimo relativo, também se mantém. O menos 4, que é um mínimo absoluto, que é o mínimo absoluto, também se mantém. Portanto, indica os extremos. Então, temos então que o máximo absoluto é o 2. O mínimo absoluto, o mínimo absoluto é o menos 4, é o menos 4. E agora temos que indicar aqui os mínimos, efetivamente, os mínimos relativos.
Portanto, os mínimos relativos são o menos 2 e também o menos 4. E também o menos 4. Aqui, desculpem, que é menos 4. Menos 4. Pronto. Então, sendo assim, reparem que este máximo absoluto também é um máximo relativo, não é? Bom, portanto, ele é máximo absoluto e primeiro é um máximo relativo e como é o maior, não é? O maior valor da função, então é máximo absoluto. Portanto, então, neste caso, não há alteração relativamente aos extremos da função. Vamos ver agora o gráfico relativamente a esta função h. Vamos construir então o gráfico. Vou apagar aqui para poder construir o gráfico. Bom, então, posto isto, vamos então, ora, temos aqui duas transformações, que é multiplicamos por 2 e depois multiplicar por 2 vai expandir a função na direção vertical, não é? Vai haver uma dilatação, não é? Uma vez que este fator aqui é maior que 1. E depois o menos faz com que haja uma simetria de eixo ao x. Isto é, todas as imagens que são positivas passam a negativas e todas as imagens que são negativas passam a positivas. Bom, vamos fazer o gráfico. Ora, se nós multiplicarmos por 2 em primeiro lugar, então, ao multiplicar por 2, o que é que nós temos? Bom, eu vou apagar aqui, vou apagar, senão não tenho, isto começa a tornar-se confuso. Ora, borracha, vou apagar isto tudo aqui. Acho que já não é necessário. Portanto, vamos apagar esta. Ora, bom. Vou apagar isto. Questão 15.4. Indica o contradomínio e os extremos das funções definidas por a linha A, g de x igual a f de x menos 1. Bom, olhando aqui para esta função, verificamos que se trata de uma transformação, não é? A função g de x vai resultar da função f. Portanto, o gráfico de g resulta da função f por uma translação horizontal de uma unidade para a direita. Reparem que a transformação é dentro, logo ela é mentirosa, portanto anda para a direita uma unidade. Vamos construir o gráfico para responder às questões. Portanto, ora, andando para a direita, portanto esta imagem, se andar para a direita, vem para esta posição, portanto aqui 2 vai para 3. Agora, esta imagem aqui anda para a direita, vem, avança aqui uma posição. Esta também anda para aqui, para esta posição. Esta imagem avança para aqui, portanto, passa a ser aqui 6. Pronto, se nós construirmos o gráfico, rapidamente verificamos que vai ficar desta forma. Bom, então, ora, se nós repararmos, vemos o seguinte, que não houve alteração do contradomínio da função. Portanto, então, se nós quisermos responder à nossa questão, portanto, a linha A, o contradomínio, o d' da função g, continua a ser o intervalo de menos 4 a 2, fechado. Agora, relativamente aos extremos, portanto, os extremos das funções definidas por... portanto, os extremos da função f
ora, nós já tínhamos respondido. O que é que vai acontecer? Esta translação horizontal não vai alterar, por assim dizer, os extremos, o valor das imagens. Apenas desloca este gráfico para a direita. Bom, então, sendo assim, os extremos da função G, os extremos de G, vão ser os seguintes. Portanto, então, o máximos relativos. Ora, quais são os máximos relativos? É aqui o 2 e apenas o 2. Portanto, o único máximo relativo que esta função tem é o 2. Os mínimos relativos, ora, são o menos 4, não é? O menos 4. E também, atenção, o menos 2. Agora temos o máximo absoluto. Ora, o máximo absoluto vamos verificar e é o 2. Portanto, é o 2. E o mínimo absoluto. Os máximos e mínimos, caso existam, são únicos, não é? Não existe mais do que um máximo, nem mais do que um mínimo absoluto. Ora, neste caso, então, é o menos 4. Bom, então aqui não houve alteração relativamente aos extremos da função. Vamos para a função, vamos para a linha B. Bom, vamos apagar este gráfico e tentarmos construir então o nosso gráfico da função h. Bom, ora bem, neste caso, quantas transformações é que temos aqui? Temos duas. Primeiro, temos aqui uma, o f de x está a multiplicar por 2, o que significa que vamos ter uma dilatação, não é? Uma dilatação vertical, não é? E depois vamos ter uma simetria de eixo OX. Bom, então, começamos então pela dilatação. Ora, se nós multiplicarmos esta imagem por 2 dá 4, portanto, vamos imaginar que aqui é o 4. Se nós multiplicarmos esta imagem por menos 4 dá menos 8, portanto, vamos aqui considerar que se trata de menos 8, portanto, aqui, nesta posição. Depois, se nós multiplicarmos aqui por menos 2 dá menos 4, vem para esta posição. Bom, e já podemos, aqui, se é constante, também vem para aqui, para esta posição. Portanto, vamos ter então aqui o seguinte gráfico. Ora, repare, vai ser assim. Portanto, aqui a multiplicação por 0 mantém o 0, portanto, vai passar ali na origem do referencial. E depois aqui também vai passar no 0. E agora vamos para aqui. Bom, e agora vamos ao seguinte. Portanto, então, agora vamos multiplicar por menos 1, não é? Vamos multiplicar por menos 1. Bom, então, multiplicando por menos 1, vamos ter uma simetria de eixo, ou seja, uma reflexão de eixo ao x. Isto porque a parte das imagens negativas passa à positiva e as positivas passam à negativa. Vamos mudar aqui a cor da caneta e vamos colocar um verbo. Bom, então, a imagem aqui que era 4 passa a menos 4, vai passar para esta posição. Estas imagens mantêm-se. Esta imagem aqui que era menos 4 passa para 4. Atenção, passa para ali, para aquela posição. Esta aqui também, portanto vai manter constante. Depois esta aqui que é menos 8 passa para 8. Atenção, vamos considerar aqui que é 8. Portanto, vai passar aqui para esta posição. E já podemos fazer o gráfico. Portanto, o gráfico vai ser qualquer coisa parecida com isto. O gráfico, neste caso, parte do gráfico, uma vez que nós não conseguimos ter o gráfico todo desta função. Bom, então, já temos o gráfico, temos parte do gráfico, por assim dizer, que não conseguimos
traçar o gráfico todo, não é? Então é parte do gráfico cartesiano da função, neste caso h. Bom, então, vamos aqui então aos extremos da função h. Portanto, os extremos de h. Ora bom, então, máximos relativos. Ora, os máximos relativos, vamos ver, então, são, neste caso, o 4, reparem, o 4 é o máximo relativo, e depois temos aqui também o 8, o 8 também é o máximo relativo. Agora, mínimos relativos. Ora, mínimos relativos, o que é que tem? Temos o menos 4, apenas, temos o menos 4. Agora, máximo absoluto. Ora, o máximo absoluto, reparem que é o 8. É o 8. Então, não há nenhum valor superior a 8. Portanto, é o 8. E o mínimo absoluto também existe. Mínimo absoluto. Também existe e, neste caso, é o menos 4. Menos 4.